Existe um livro que foi removido da maioria das Bíblias. Um livro tão controverso que líderes religiosos decidiram que o mundo não deveria lê-lo. Um livro que revela segredos sobre gigantes, anjos caídos e uma civilização tão avançada que foi completamente apagada da história. Esta noite, vamos descobrir por que esse livro foi banido e o que ele revela sobre o mundo antes do dilúvio. Capítulo 1. Os segredos perdidos do Gênesis. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Apenas um versículo. 27 palavras no original hebraico. Mas essas 27 palavras abrem uma porta para um dos maiores mistérios da história humana. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade. Os homens de fama, filhos de Deus, gigantes, homens de fama. A Bíblia nos dá essas informações e então segue em frente, como se fosse apenas um detalhe menor. Mas e se não fosse? E se esse único versículo fosse a chave para entender por que Deus decidiu destruir o mundo inteiro com um dilúvio? Os estudiosos debatem há milhares de anos sobre quem eram esses filhos de Deus. Algumas tradições dizem que eram homens piedosos da linhagem de Sete. Outros afirmam categoricamente que eram anjos, seres celestiais que abandonaram seu posto no céu. A igreja primitiva aceitava a interpretação angelical. Judas, irmão de Jesus, cita o livro de Enoque em sua epístola, validando sua narrativa sobre anjos rebeldes. Mas aqui está o que realmente importa. Algo aconteceu antes do dilúvio que foi tão catastrófico, tão irreversível, que Deus disse em Gênesis 6, versículo 6: Arrependo-me de ter feito o homem sobre a terra. O Criador do universo, arrependido de sua criação. Que tipo de corrupção poderia causar tal reação? O livro de Enoque, preservado na Bíblia etíope e encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, nos dá detalhes que faltam em Gênesis. Ele nomeia os líderes da rebelião angelical. Descreve exatamente o que eles ensinaram à humanidade. Revela as consequências de seu pecado e explica por que o dilúvio foi a única solução possível. Imagine o mundo antes do dilúvio. As pessoas viviam centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Imagine o conhecimento que você poderia acumular em quase 1000 anos de vida. As habilidades que poderia dominar. As invenções que poderia criar. Agora multiplique isso por milhões de pessoas, cada uma vivendo séculos. Esta não era uma civilização primitiva. Os textos antigos descrevem cidades magníficas, tecnologia avançada, compreensão profunda da astronomia e matemática. Eles construíam estruturas que desafiam explicação mesmo hoje. Eles mapeavam as estrelas com precisão impressionante. Eles entendiam metalurgia, medicina e arquitetura em níveis que levariam milênios para serem redescobertos após o dilúvio. Mas havia duas linhagens distintas. Os descendentes de Caim, marcado por assassinar seu irmão Abel, fundaram cidades e desenvolveram tecnologia. Gênesis capítulo 4 nos diz que eles foram os primeiros criadores de instrumentos musicais, os primeiros metalúrgicos, os primeiros construtores urbanos. Inovação sem espiritualidade, progresso sem propósito divino. Então, havia a linhagem de Sete, o filho dado a Adão e Eva após a morte de Abel. Gênesis 4, versículo 26 diz: Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esta linhagem manteve a conexão com o Criador. Eles preservaram as histórias da criação, da queda, das promessas divinas.
Eles eram os portadores da luz espiritual num mundo cada vez mais escuro. Por gerações, essas duas linhagens permaneceram separadas. Os descendentes de Sete viviam à parte, mantendo sua pureza espiritual. Mas então, algo mudou. Os filhos de Deus, os homens da linhagem de Sete, começaram a olhar para as filhas dos homens, as mulheres da linhagem de Caim. Gênesis 6, versículo 2 diz: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Parece romântico, não é? Amor cruzando fronteiras. Mas não era sobre amor, era sobre compromisso. Era sobre a linhagem piedosa, abandonando seus princípios por atração física e desejo mundano. Era sobre a luz, escolhendo misturar-se com as trevas, até que você não pudesse mais distinguir uma da outra. Em poucas gerações, a distinção desapareceu completamente. Os valores da linhagem de Caim, a violência, o materialismo, a idolatria, infectaram completamente a humanidade. Gênesis 6, versículo 5, nos dá o resultado. Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação, continuamente, sem exceção. A corrupção era total. Mas ainda assim, isso não explica completamente por que Deus escolheu destruir não apenas a humanidade, mas todos os animais terrestres também. Por que um dilúvio global? Por que não apenas julgamentos localizados como Sodoma e Gomorra mais tarde? A resposta está no que estava acontecendo simultaneamente nos reinos celestiais. Enquanto a humanidade se corrompia através de escolhas morais, algo ainda mais sinistro estava ocorrendo. Seres angelicais estavam prestes a quebrar a barreira entre o céu e a terra de uma maneira que mudaria a natureza da própria criação. Se você está intrigado com esses mistérios bíblicos, inscreva-se no canal agora. Não perca as próximas revelações sobre o que realmente aconteceu antes do dilúvio. Clique na sineta de notificações para ser alertado quando publicarmos novos conteúdos sobre os segredos escondidos nas Escrituras. O livro de Enoque, capítulo 6, começa com palavras que enviam calafrios pela espinha. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes naqueles dias filhas belas e formosas, e os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. Não homens piedosos olhando para mulheres ímpias, anjos, seres celestiais, olhando para baixo do céu e desejando o que nunca foi destinado a eles. Capítulo 2. Quando os vigilantes quebraram o juramento celestial. O livro de Enoque os chama de vigilantes, anjos designados para observar a humanidade, mas estritamente proibidos de interferir. Eles assistiram por quanto tempo? Séculos, milênios, vendo gerações humanas nascerem, viverem, amarem, sofrerem e morrerem, observando a complexidade da existência mortal de uma distância celestial. E em algum momento dessa observação, o desejo nasceu. Não apenas atração física, embora isso fizesse parte, era algo mais profundo. Inveja da experiência humana, desejo de criar, de ter descendentes, de deixar um legado. As coisas que os anjos, em sua natureza eterna e imutável, nunca poderiam ter. Senjasa era o líder deles. O livro de Enoque, capítulo 6, versículo 3, registra suas palavras aos outros vigilantes. Temo que vocês não queiram realmente fazer esta ação, e eu sozinho terei que pagar por este grande pecado. Ele sabia que era errado. Ele entendia as consequências, mas o desejo era muito forte para resistir. Então, eles fizeram um pacto. 200 anjos, reunidos no Monte Hermon. O nome Hermon significa lugar do juramento. Eles juraram juntos,
amarrando-se mutuamente sob maldição, para que nenhum pudesse recuar. Se iam cair, cairiam juntos. Se iam ser punidos, compartilhariam a punição. Culpa coletiva para um pecado coletivo. O livro de Enoque lista seus nomes: Senjaza, Azazel, Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armarus, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsapiel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. 20 líderes, cada um comandando 10 outros, 200 no total, descendo do céu para a terra. Imagine aquela noite. O céu se abrindo, seres de luz pura tomando forma física, a barreira entre o celestial e o terrestre sendo violada de uma forma que nunca deveria acontecer. A própria criação estremecendo sob o peso deste ato de rebelião cósmica. Eles escolheram esposas entre as filhas dos homens, mulheres que não tinham ideia do que seus novos maridos realmente eram, mulheres que pensavam ter encontrado homens extraordinários, sem saber que haviam se casado com seres que abandonaram o céu por elas. Mas os vigilantes não vieram apenas para experimentar o casamento e a família. Eles trouxeram presentes, conhecimento do reino celestial, segredos que a humanidade nunca deveria possuir, e cada presente veio envolto em corrupção. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. O livro de Enoque, capítulo 8, versículo 1, diz que ele revelou os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Parece benéfico, certo? Ferramentas melhores para a agricultura, para a construção. Mas as primeiras coisas que os homens fizeram com esse conhecimento foram armas. Armas de guerra em uma escala que a humanidade nunca havia imaginado. Antes dos vigilantes, os conflitos humanos eram brutais, mas limitados. Pedras, porretes, talvez lanças de madeira. As baixas eram relativamente pequenas, mas agora, com espadas de bronze e ferro, com armaduras e táticas militares ensinadas por seres angelicais, a guerra se tornou industrial. Tribos inteiras podiam ser aniquiladas em uma tarde. Nações inteiras podiam ser conquistadas. Senjaza ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armarus ensinou a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou a leitura das constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Sansapeu ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Cada ensinamento parece inocente separadamente, mas juntos, eles criaram um sistema completo de conhecimento oculto. A humanidade aprendeu a manipular forças espirituais, a prever o futuro através de meios proibidos, a buscar poder através de rituais e feitiços, em vez de através de relacionamento com o Criador. Azazel também ensinou as mulheres sobre maquiagem, joias, pedras preciosas e corantes. O livro de Enoque, capítulo 8, versículo 1, especifica: E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas e escudos e couraças, e deu a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e pulseiras e ornamentos, e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras preciosas, e todos os corantes coloridos. Por que isso seria um problema? Porque introduziu vaidade, materialismo e divisão de classes baseadas em aparência e riqueza. De repente, o valor de uma pessoa estava ligado a quanto ouro ela usava, quão elaborada era sua roupa, quão belo era seu rosto pintado. A beleza interior e o caráter piedoso se tornaram irrelevantes, mas o pior estava por vir. Alguns dos vigilantes começaram a ensinar algo ainda mais perigoso. Eles ensinaram a humanidade sobre substâncias químicas, sobre poções e drogas.
O livro de Enoque menciona farmácia, no sentido original da palavra grega, relacionada tanto a medicamentos quanto a venenos. Conhecimento que poderia curar também poderia matar. E a linha entre medicina e assassinato se tornou muito tênue. Mais sinistro ainda, os vigilantes ensinaram manipulação genética. Isso soa moderno demais para ser verdade, não é? Mas textos antigos falam de experimentos com animais, criando híbridos que nunca deveriam existir, misturando espécies de maneiras que violavam as leis naturais estabelecidas na criação. O livro de Jasher, outro texto antigo, confirma que tanto anjos quanto humanos corromperam toda a carne através de experimentos genéticos. Gostou até aqui? Deixe seu like para apoiar esse conteúdo bíblico profundo. Compartilhe com amigos que se interessam por mistérios das Escrituras. E comente abaixo. Você acha que os vigilantes caíram por amor ou por rebelião? Há diferença entre os dois? O mundo estava se transformando rapidamente. Conhecimento celestial nas mãos de seres mortais, sem a sabedoria espiritual para usá-lo corretamente. É como dar armas nucleares a crianças. O poder sem responsabilidade. A capacidade sem moralidade. E então, as esposas dos vigilantes começaram a dar à luz. Mas o que nasceu delas não era totalmente humano. Não era totalmente angelical. Era algo novo. Algo que o mundo nunca havia visto. Algo que nunca deveria existir. Os Néfilins estavam chegando. E quando chegaram, a terra tremeu sob seus passos. Capítulo 3. O nascimento dos Nefilins e o terror dos gigantes. A primeira vez que uma mulher deu à luz um filho Nefilim, imagine o horror. 9 meses de gravidez, mas algo estava terrivelmente errado. O bebê era grande demais, forte demais. Quando finalmente nasceu, a parteira deve ter gritado, porque o que saiu não era um bebê normal. O livro de Enoque, capítulo 7, versículo 2, descreve: E as mulheres conceberam e deram à luz gigantes, cujo tamanho era de 300 côvados. 300 côvados. Se usarmos o côvado padrão de cerca de 45 centímetros, estamos falando de seres com 135 metros de altura. Alguns estudiosos argumentam que isso pode ser um erro de tradução, mas mesmo versões mais conservadoras descrevem gigantes de pelo menos 9 a 15 metros. Imagine criaturas tão altas que poderiam olhar para o segundo andar de um prédio, tão fortes que poderiam arrancar árvores pela raiz como se fossem grama, tão pesadas que suas pegadas deixavam impressões profundas na terra. Estes eram os Nefilins, meio anjos, meio humanos, completamente abominações, mas seu tamanho não era a coisa mais aterrorizante sobre eles. Era sua fome. O livro de Enoque, capítulo 7, versículo 3, continua: Estes devoravam todo o trabalho dos homens, até que os homens não podiam mais sustentá-los. As colheitas inteiras de aldeias, consumidas em dias. Rebanhos de gado, devorados por um único gigante em uma refeição. A humanidade não conseguia produzir comida rápido o suficiente para alimentar essas criaturas. E quando a comida acabava? O livro de Enoque, capítulo 7, versículo 4, revela o horror. E os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los. Canibalismo. Os Nefilins começaram a caçar e comer seres humanos. Pessoas se tornaram gado para essas criaturas monstruosas. Famílias inteiras desapareciam durante a noite. Aldeias eram atacadas. O terror era absoluto. Mas não eram apenas suas necessidades físicas que os tornavam monstruosos. Eles herdaram conhecimento de seus pais angelicais. Compreendiam ciências que a humanidade normal não conseguia entender. Praticavam artes ocultas.
Alguns textos sugerem que eles podiam se comunicar com o reino espiritual de maneiras que humanos normais não podiam. Os Nefilins se tornaram reis e governantes. Quem poderia desafiá-los? Que exército humano poderia ficar contra guerreiros de 15 metros de altura, com força sobre-humana e conhecimento angelical? Eles estabeleceram reinos baseados em puro poder e medo. Exigiram adoração, exigiram sacrifícios, exigiram obediência total. Deuteronômio 3, versículo 11, menciona Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Isso é após o dilúvio, provando que de alguma forma a genética Nefilim sobreviveu. Se Og era tão grande após o dilúvio, imagine o tamanho dos gigantes originais antes dele. Números 13 registra os espias israelitas entrando em Canaã séculos depois do dilúvio. Versículo 33 diz: Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gafanhotos, homens adultos, guerreiros treinados, se sentindo como insetos comparados a essas criaturas. Mas aqui está uma pergunta perturbadora que os estudiosos debatem há séculos. Os Nefilins eram maus por natureza ou por escolha? Eles não pediram para nascer. Não escolheram seus pais. Vieram a um mundo que os temia e odiava. Essa rejeição os moldou nos monstros que se tornaram, ou a corrupção estava tecida em seu próprio DNA desde a concepção? Alguns textos antigos sugerem que os Nefilins tentaram viver pacificamente no início, mas seu simples tamanho causava problemas. Eles consumiam recursos demais, precisavam de casas enormes, quebravam coisas sem querer, e à medida que cresciam e se tornavam mais fortes, o ressentimento crescia. Ressentimento de humanos que os temiam, e ressentimento dos próprios Nefilins por serem tratados como monstros. Eventualmente, muitos Nefilins abraçaram o papel que lhes foi dado. Se o mundo os via como monstros, eles seriam os monstros mais aterrorizantes possíveis. Eles começaram a competir entre si, gigante contra gigante em batalhas que devastavam paisagens inteiras. Algumas tradições dizem que eles eventualmente se voltaram uns contra os outros, caçando e devorando seus próprios irmãos. Inscreva-se agora se você quer descobrir como essa história inacreditável continua. Ative o sininho para não perder nenhum detalhe sobre os gigantes e os segredos perdidos da Bíblia. Sua jornada pelos mistérios mais profundos das Escrituras está apenas começando. E havia outra camada de corrupção. Os Nefilins não apenas herdaram conhecimento de seus pais, eles começaram a experimentar por conta própria. O livro de Jasher, capítulo 4, versículo 18, diz: E seus juízes e governantes foram aos filhos dos homens, e tomaram suas esposas, à força de seus maridos, de acordo com sua escolha. E os filhos dos homens naqueles dias tomaram do gado da terra, as feras do campo e as aves do ar, e ensinaram a mistura de animais de uma espécie com outra. Manipulação genética, criando híbridos, violando as fronteiras que Deus havia estabelecido na criação, quando disse que cada coisa deveria se reproduzir segundo a sua espécie. Os Nefilins estavam refazendo a criação à sua própria imagem corrupta. Criaturas que nunca deveriam existir começaram a povoar a terra. Monstros de pesadelo tornando-se realidade. Gênesis 6, versículo 12, capta o resultado. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, não apenas humanos, não apenas Nefilins, toda a carne.
A própria estrutura biológica da criação estava sendo desfeita e reescrita. O mundo estava quebrando sob o peso desses gigantes e seu conhecimento proibido. Mas havia um homem que ainda caminhava em integridade. Um homem que viu o que estava vindo. Um homem que falou com os próprios vigilantes e pronunciou seu julgamento. Seu nome era Enoque, e sua história é uma das mais misteriosas de toda a Escritura. Capítulo 4. Enoque, o escriba, que caminhou entre mundos. Em meio ao caos de gigantes, anjos caídos e corrupção desenfreada, havia um homem que permanecia intocado. Gênesis 5, versículo 22, nos dá uma frase intrigante sobre ele. Andou Enoque com Deus, não diante de Deus, tentando liderar, não atrás de Deus, arrastando os pés, com Deus, como companheiros, como amigos em perfeita comunhão. E então, versículo 24, andou Enoque com Deus, e não mais existiu, porque Deus o tomou. Ele não morreu, não envelheceu até a morte. Ele simplesmente foi tomado, removido da terra antes que a corrupção final o alcançasse. Antes do dilúvio que lavaria tudo. Mas o livro de Enoque nos dá muito mais informação. Ele descreve Enoque como um escriba, um registrador de revelações divinas, um profeta que teve acesso a reinos da realidade que permanecem fechados para quase todos. Um homem que viu o trono de Deus, que testemunhou a rebelião dos vigilantes antes que atingisse sua conclusão mais horrível. Enoque viu o futuro. Ele sabia sobre o dilúvio que estava vindo. Conhecia os detalhes, as águas cataclísmicas, a destruição dos gigantes, a preservação de um remanescente. O livro de Enoque, capítulo 1, versículo 2, começa com suas palavras proféticas. Enoque, um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para ver uma visão celestial, que as palavras dos anjos santos e as visões dos céus me mostraram. E então, algo extraordinário aconteceu. Os próprios vigilantes, esses seres poderosos que haviam ensinado à humanidade segredos proibidos, que haviam gerado os gigantes, que haviam corrompido toda a carne, vieram a Enoque. O livro de Enoque, capítulo 13, descreve como eles o encontraram e pediram que ele intercedesse por eles. Imagine essa cena. Enoque, um homem mortal, de pé diante de Azazel e Senjasa e os outros. Seres de imenso poder que haviam deixado o céu, que haviam gerado gigantes, que haviam corrompido a própria criação. E eles estavam implorando a este único homem fiel que falasse em nome deles diante de Deus. Por quê? Porque eles finalmente entenderam o que haviam feito. Eles viram os monstros que seus filhos se tornaram. Viram a devastação que seus ensinamentos causaram. Viram o julgamento que estava vindo e estavam apavorados. O livro de Enoque, capítulo 13, versículo 4, registra suas palavras. Escreve por nós uma petição para que possamos obter perdão e lê a petição na presença do Senhor do céu, pois não podemos, a partir de agora, falar com Ele, nem levantar nossos olhos para o céu por causa da vergonha de nossos pecados, pelos quais fomos condenados. Enoque concordou. Ele foi perante o trono divino com sua petição. E a resposta veio com absoluta clareza. Não. Absolutamente não. O livro de Enoque, capítulo 14, registra a mensagem que Enoque teve que entregar aos vigilantes. Vocês deveriam ter intercedido pelos homens, não os homens por vocês. Por que vocês deixaram o alto, santo e eterno céu, e se deitaram com mulheres, e se contaminaram com as filhas dos homens, e tomaram esposas para si, e fizeram como os filhos da terra, e geraram filhos gigantes? Vocês, sendo espirituais, santos e possuindo uma vida que é eterna, se contaminaram com as mulheres. O julgamento foi pronunciado.
Os vigilantes seriam amarrados e aprisionados em trevas até o julgamento final. Seus filhos, os Nefilins, seriam destruídos. Tudo o que eles construíram seria lavado. Gênesis 6, versículo 3, registra as palavras de Deus. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. O tempo de aviso antes do dilúvio. Mas aqui está algo fascinante. Enoque viveu naquele mundo. Caminhou naquelas ruas corrompidas. Viu os gigantes e as criaturas híbridas. Testemunhou a perversão do conhecimento e a corrupção da adoração. No entanto, de alguma forma, ele permaneceu puro. Como? Em um mundo onde tudo estava deslizando para o caos, onde a pressão dos colegas para a corrupção deve ter sido esmagadora, onde pessoas justas eram cada vez mais raras, como ele manteve sua integridade? A resposta está naquela frase simples: ele andou com Deus, não ocasionalmente, não apenas no sábado, continuamente, em comunhão constante. Talvez quando seu relacionamento primário é com o divino, a corrupção ao seu redor tenha menos poder. Talvez quando você está bebendo de uma fonte infinita de sabedoria e força, a loucura do mundo não possa tocá-lo da mesma maneira. Deixe seu like se você está gostando dessas revelações bíblicas. Compartilhe com sua família e amigos que precisam conhecer esses segredos das Escrituras. E nos comentários, conte: o que você acha que Enoque viu nos reinos celestiais? Enoque teve filhos antes de ser levado. Ele amou sua família. Participou da comunidade. Ele não era um ermitão se escondendo do mundo. Ele estava totalmente engajado com a vida, apenas não corrompido por ela. E suas profecias eram específicas. Ele previu o dilúvio. Descreveu-o em detalhes: as águas cataclísmicas, a destruição dos gigantes, a preservação de um remanescente. Ele provavelmente contou a seu filho Matusalém que se tornaria a pessoa mais velha da Bíblia. Matusalém passou essas profecias para seu filho Lameque. Lameque contou a seu filho Noé. Há uma tradição que diz que o nome de Matusalém era ele próprio uma profecia. Significa, quando ele morrer, isso virá. E de acordo com uma datação cuidadosa das genealogias, Matusalém morreu no ano em que o dilúvio veio. Como se Deus tivesse adiado o julgamento enquanto aquele homem justo vivesse. Mas voltemos à misteriosa partida de Enoque. Por que ele foi levado? Várias teorias existem. Alguns dizem que Deus o removeu para poupá-lo de testemunhar o pior do que estava vindo. Outros sugerem que ele tinha uma missão nos reinos celestiais que exigia que ele fosse traduzido ainda vivo. Alguns acreditam que ele foi preservado para um propósito futuro. Judas, versículo 14 e 15, citam uma profecia de Enoque sobre o julgamento final, sugerindo que suas palavras alcançam até o fim dos tempos. Qualquer que seja a razão, sua remoção serviu como um sinal, um aviso de que o tempo estava se esgotando. Que a paciência de Deus com a corrupção não era infinita, que o julgamento estava chegando em breve. As pessoas prestaram atenção ao aviso? Alguns, talvez. Noé certamente prestou. Mas a maioria, eles continuaram como estavam, comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, a vida como sempre, até que a chuva começou a cair. Capítulo 5. Segredos proibidos, gravados nas estrelas. Antes que o dilúvio apagasse o mundo antigo, a humanidade possuía conhecimento que parece quase impossível. Eles mapeavam os céus com precisão, que só seria redescoberta milhares de anos depois. Eles construíam estruturas alinhadas perfeitamente com constelações específicas. Eles entendiam ciclos astronômicos que
que levam séculos para se completarem. O livro de Enoque dedica sessões inteiras à astronomia. Descreve os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas com detalhes notáveis. Enoque, capítulo 72, começa: o livro dos cursos das luzes do céu, as relações de cada um, de acordo com suas classes, seu domínio e suas estações. Isso não é observação casual, é ciência sistemática. Mas de onde veio esse conhecimento? Os patriarcas pré-dilúvio viviam séculos. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Imagine rastrear padrões celestes por quase 1000 anos. Os ciclos que você poderia observar, os padrões que você poderia descobrir, o conhecimento que você poderia acumular. Mas havia outra fonte: os vigilantes. Cocabiel ensinou os sinais das constelações. Baraquiel ensinou astrologia. Ezequiel ensinou sobre as nuvens. Sariel ensinou sobre os ciclos da lua. Conhecimento celestial dado por seres celestiais. Informações sobre os céus que a humanidade não deveria ter. Algumas tradições sugerem que os patriarcas codificaram conhecimento nas próprias constelações, que os padrões estelares não são aleatórios, mas contam uma história, a história da criação, queda e redenção. Que cada cultura possui mitos estelares, porque todos são versões corrompidas de uma narrativa original escrita nos céus. O zodíaco, tão associado à astrologia e leitura da sorte hoje, pode ter sido originalmente algo completamente diferente. Um calendário cósmico, um lembrete de promessas divinas, uma maneira de preservar conhecimento crucial que sobreviveria mesmo se a civilização não sobrevivesse. Virgem, a Virgem, segurando uma espiga de trigo. Poderia representar a promessa de uma virgem que daria à luz. Leão, o leão de Judá. Peixes, os peixes, representando os primeiros cristãos. Interpretações que conectam as constelações a temas bíblicos existem há séculos. Mas como com tudo mais no mundo pré-dilúvio, esse conhecimento astronômico foi corrompido. O que começou como compreensão da ordem divina se tornou adivinhação. O que começou como rastreamento de padrões cósmicos se tornou leitura da sorte. O que deveria apontar para o Criador se tornou adoração do Criado, o próprio Sol, Lua e estrelas. Os vigilantes contribuíram para essa corrupção. Eles ensinaram astrologia, não a ciência da astronomia, mas a prática oculta de ler o destino nas estrelas. Eles ensinaram os humanos a ver os céus como controlando o destino em vez de revelá-lo. Adão falava uma língua perfeita. Os textos a chamam de língua adâmica. Uma língua tão precisa que falar o nome de algo era entender completamente sua essência, sem ambiguidade, sem mal-entendido. Cada palavra carregava o peso completo do significado. À medida que a humanidade se multiplicava e se espalhava, essa língua permaneceu unificada. Uma língua para todas as pessoas. Uma maneira de comunicar que as mantinha conectadas umas às outras e à ordem divina. Mas então veio Babel. Gênesis 11 descreve como a humanidade, unida pela língua, começou a construir uma torre que alcançaria os céus. Não apenas sobre altura, era sobre unidade para o propósito errado. Humanos trabalhando juntos brilhantemente, mas em direção à autoglorificação em vez do serviço divino. A resposta de Deus foi fascinante. Ele não os derrubou. Não destruiu a torre com um raio. Em vez disso, ele confundiu suas línguas. De repente, os trabalhadores não conseguiam entender uns aos outros. A perfeita língua adâmica se estilhaçou em incontáveis fragmentos. Pense no que foi perdido naquele momento. Não apenas uma língua comum, mas uma forma de pensar.
um método de ver o mundo que se conectava diretamente à verdade divina. Cada língua subsequente, não importa quão bela ou precisa, é uma sombra do que aquela língua original deve ter sido. Compartilhe este vídeo com alguém que se interessa pelos mistérios bíblicos. Deixe seu comentário sobre o que você está descobrindo e se inscreva para continuar essa jornada pelos segredos perdidos das Escrituras. Havia também criaturas misteriosas mencionadas nas Escrituras: Leviatã, Behemoth, seres tão massivos e poderosos que são descritos em termos cósmicos. Eram dinossauros? Criaturas de uma era anterior? Algo que os nefilins criaram em seus experimentos? Ou entidades espirituais que receberam forma física? Jó 41 descreve Leviatã como uma criatura marinha tão terrível que apenas vê-la aterrorizaria o guerreiro mais corajoso. Jó 40 descreve Behemoth como uma criatura terrestre de tamanho e força impossíveis, ambos descritos como além da capacidade humana de controlar ou derrotar. Alguns estudiosos pensam que essas eram criaturas reais, remanescentes de eras pré-históricas, ou talvez experimentos genéticos do corrupto mundo pré-dilúvio. Sua destruição no dilúvio simbolizava a erradicação de todas as perversões e corrupções que haviam torcido a criação. À medida que as pessoas se afastavam da verdade, elas não apenas abraçavam o conhecimento proibido, elas abraçavam práticas proibidas. Necromancia, tentar comunicar-se com os mortos. Adivinhação, tentar prever o futuro através de meios ocultos. Feitiçaria, tentar manipular a realidade através de forças espirituais. Estas não eram apenas superstições. De acordo com os textos, essas práticas funcionavam. Elas abriam portas para reinos espirituais. Permitiam que humanos traficassem com entidades de além do mundo físico. Mas cada porta aberta era uma porta que deveria ter permanecido fechada. O mundo pré-dilúvio sabia demais. Sabia coisas sobre o reino espiritual que a humanidade não deveria saber. Tinha acesso a poderes que não deveriam ser acessíveis. E usava tudo para propósitos cada vez mais sombrios. A terra estava quebrando sob o peso de seu próprio conhecimento. Mas o céu estava prestes a responder. E quando respondeu, seria com água suficiente para cobrir as montanhas mais altas. Capítulo 6. O dilúvio. Quando a terra gritou por justiça, Noé recebeu instruções impossíveis. Construir um navio tão grande que não seria igualado em tamanho até o século XIX. E construí-lo em terra seca, longe de qualquer corpo de água. Gênesis 6, versículos 14 a 16, dá as especificações: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura, 3 andares, uma janela, uma porta. Os vizinhos de Noé devem ter pensado que ele estava louco. Por décadas, ele construiu este barco massivo em terra seca. Uma estrutura de madeira tão grande que dominava a paisagem. E ele falava sobre um dilúvio que cobriria toda a terra. Implorava às pessoas que se voltassem de sua perversidade antes que fosse tarde demais. Segundo Pedro 2, versículo 5, o chama de pregador da justiça. Por quantos anos Noé pregou? Gênesis 6, versículo 3, diz que Deus deu à humanidade 120 anos de aviso, 120 anos de Noé construindo, pregando, avisando, 120 anos de pessoas rindo, zombando, descartando-o como delirante. Imagine a fé necessária. Construir durante décadas algo que parecia completamente desnecessário. Ser ridicularizado diariamente. Duvidar? Noé era justo, mas isso não significa que ele era sobre-humano. Quantas manhãs ele acordou pensando: e se eu estiver errado? E se tudo isso for ilusão? Sua família o ajudou.
sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas. 8 pessoas no total que acreditavam o suficiente para comprometer tudo com este projeto. 8 pessoas dispostas a serem zombadas, ridicularizadas, descartadas como loucas por todos que conheciam. E então, um dia, os animais começaram a chegar. Não foram conduzidos, não foram capturados. Eles apenas vieram, caminhando, rastejando, voando para a arca, como se chamados por uma voz que apenas eles podiam ouvir. Predadores e presas, lado a lado. Pássaros e feras. Tudo com o fôlego de vida nele, aproximando-se da arca em pares. Imagine assistir a isso. Mesmo os zombadores devem ter pausado. Devem ter sentido um arrepio de inquietação, assistindo a este desfile impossível de criaturas entrando neste barco massivo. Alguns textos antigos dizem que este foi o último aviso, a última chance de entrar. Mas o orgulho e a descrença mantiveram as pessoas de fora. Noé e sua família carregaram provisões, selaram as portas e então esperaram dentro. Por 7 dias, nada aconteceu. Consegue imaginar aquela semana? Sentados no escuro da arca, cercados por sons de animais, imaginando se a porta se abriria novamente para vizinhos rindo deles? Mas no 7º dia, começou. Não com chuva suave, com violência. Gênesis 7, versículo 11, diz: Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Reservatórios subterrâneos massivos de água explodiram para cima. A crosta da própria terra fraturou. Água que estava presa sob pressão abaixo da superfície irrompeu com força catastrófica. E, simultaneamente, as janelas do céu se abriram. Não apenas chuva, torrentes, um dilúvio que transformou o dia em crepúsculo. Água caindo tão pesadamente que você não conseguia ver através dela. Por 40 dias e 40 noites, choveu. Mas isso foi apenas o começo. As águas continuaram subindo por 150 dias. 5 meses de água se acumulando, cobrindo as terras baixas, depois as colinas, depois as montanhas. Tudo familiar, afogado. Do lado de fora da arca, caos. Pessoas correndo para terrenos elevados apenas para que a água os seguisse, construindo jangadas que foram esmagadas pela violência da água, agarrando-se a árvores que eventualmente foram submersas. Os nefilins, por todo o seu tamanho e força, se afogando como todos os outros. Textos antigos descrevem seus momentos finais, gigantes tentando ficar acima da água, anjos caídos incapazes de ajudar sua prole, criaturas de todos os tipos, naturais e não naturais, perecendo no dilúvio. Tudo que respirava ar se foi. Gênesis 7, versículo 23, resume tudo. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. Todos foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Se você está descobrindo verdades que nunca ouviu antes, deixe seu like. Inscreva-se no canal agora para não perder as próximas revelações. E compartilhe nos comentários. Você acha que o dilúvio foi a única solução possível? Apenas a arca permaneceu. Um único vaso de madeira, jogado por ondas do tamanho de montanhas. Sem como dirigir. Sem como controlar a direção. Completamente à mercê do dilúvio. E ainda assim, de alguma forma, permanecendo à tona. De alguma forma, intacta. Dentro, Noé e sua família viviam na escuridão. Os sons da tempestade do lado de fora. O cheiro dos animais. O movimento constante da arca sendo jogada pelas águas. Por mais de 1 ano, aquela arca foi seu mundo inteiro. Consegue imaginar o custo psicológico? Não saber se algum dia veriam terra novamente.
Não saber se esta era a vida para sempre agora. Uma flutuação sem fim na escuridão. A água cobriu a terra inteira. Cada pico de montanha submerso. As colinas mais altas debaixo d'água. Tudo que a humanidade havia construído. As cidades, os monumentos, os templos, as torres. Tudo debaixo de centenas de metros de água. A civilização com seu conhecimento avançado e terrível corrupção, apagada completamente. E então, lentamente, as águas começaram a recuar. A chuva parou. As fontes se fecharam. A água começou a drenar. Após 150 dias, a arca descansou nas montanhas de Ararat. Mas eles não podiam sair ainda. Levou meses a mais para que a água recuasse o suficiente para que a porta se abrisse. Noé enviou pássaros. Primeiro um corvo, que voou de um lado para o outro. Então, uma pomba, que retornou porque não havia lugar para pousar. Uma semana depois, outra pomba. Desta vez, ela retornou com uma folha de oliveira. A vida estava retornando à terra. Uma semana depois disso, uma pomba que não retornou. Ela havia encontrado um lugar para fazer ninho. Finalmente, após mais de um ano, a porta se abriu. Noé, sua família e todos os animais saíram para um mundo completamente transformado. A paisagem não era nada como o que Noé se lembrava de sua juventude. Montanhas em novos lugares, rios fluindo em novas direções, toda a geografia da Terra reestruturada pelo dilúvio catastrófico. Eles construíram um altar, ofereceram sacrifícios. E Deus fez uma promessa: nunca mais ele destruiria a terra com dilúvio. O arco-íris apareceu no céu como sinal dessa aliança. Luz refratada através de gotas de água, criando uma ponte de cor através dos céus. Gênesis 9, versículos 13 a 16, registra a promessa. Quando Deus ver o arco-íris, ele se lembrará de sua aliança com toda a carne vivente. Mas aqui está a pergunta que me assombra. Precisava ser assim? Não havia outra solução além da destruição completa? Quão longe a corrupção havia se espalhado que a limpeza exigiu afogar o mundo inteiro? E o que isso diz sobre o ponto sem retorno? Sobre o quão longe uma civilização pode cair antes que a restauração se torne impossível? Capítulo 7. O mistério do retorno dos gigantes. Espere. Se o dilúvio destruiu tudo, se toda a carne pereceu, se apenas a família de Noé sobreviveu, então, como ainda havia gigantes séculos depois, quando Israel entrou na Terra Prometida? É uma das perguntas mais intrigantes da história bíblica. Os nefilins deveriam ter desaparecido, eliminados no dilúvio, afogados com todo o resto que vivia em terra. E ainda assim, quando Moisés enviou espiões a Canaã, aqueles espiões voltaram com relatos aterrorizantes. Números 13, versículo 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nefilins, essa palavra específica, não apenas pessoas grandes, não apenas guerreiros altos. Nefilins, o mesmo termo usado para os gigantes pré-dilúvio. Como? Várias teorias existem, cada uma mais fascinante que a anterior. Teoria 1. A linhagem sobreviveu através da família de Noé. Talvez uma das esposas, as esposas dos filhos de Noé, carregava a genética nefilim. Não o suficiente para torná-las gigantes, mas o suficiente para passar algo adiante. Uma memória genética que ocasionalmente se expressaria em gerações futuras. Gênesis 9, versículo 22 a 27, registra um incidente estranho após o dilúvio. Cam, filho de Noé, comete algum pecado contra seu pai, que resulta em uma maldição sobre Canaã, filho de Cam. Alguns estudiosos
sugerem que isso pode estar conectado à reaparição da genética gigante na linha de Cam, especificamente através de Canaã. Teoria 2. O componente espiritual sobreviveu. Lembre-se, os Nefilins eram filhos de anjos caídos. Quando morreram no dilúvio, o que aconteceu com aquela essência meio divina? Alguns textos antigos sugerem que seus espíritos se tornaram demônios, vagando pela terra, eventualmente encontrando maneiras de influenciar a genética humana novamente. O livro de Enoque, capítulo 15, versículos 8 a 10, diz: E agora os gigantes, que nasceram dos espíritos e da carne, serão chamados de espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será a sua habitação. Espíritos malignos procederam de seus corpos, porque são nascidos dos homens, e dos santos vigilantes, é sua origem e começo primordial. Espíritos malignos serão sobre a terra. Teoria 3. Os anjos caídos fizeram novamente. Após o dilúvio, alguns dos vigilantes que não haviam sido aprisionados ainda repetiram seu pecado original. Desceram, tomaram esposas humanas, produziram uma nova geração de gigantes. Mesmo pecado, mesmo resultado. Teoria 4. Havia grupos separados de gigantes. Talvez os Nefilins fossem um tipo, e havia outros, Refaíns, Anaquins, Emins, que tinham origens diferentes, mas características semelhantes. Nem todos os gigantes eram necessariamente filhos de anjos. Qualquer que seja a explicação, o fato permanece. Quando Israel finalmente entrou em Canaã após o Êxodo, gigantes estavam lá, esperando, governando a terra. O mais famoso era Og, rei de Bazã. Deuteronômio 3, versículo 11, diz que sua cama era feita de ferro e media 4 metros de comprimento e quase 2 de largura. Ou ele era genuinamente enorme, ou estava fazendo uma declaração sobre seu poder. Então, havia os Anaquins, os filhos de Anak, vivendo em Hebrom, altos o suficiente para que humanos normais parecessem insetos para eles. Fortes o suficiente que os espiões israelitas perderam toda a coragem apenas de vê-los. Por 40 anos, Israel vagou no deserto por causa daquele medo. Uma geração inteira morreu no deserto porque acreditou que gigantes eram mais fortes do que a promessa de Deus. Apenas seus filhos, que não haviam visto os gigantes, tinham fé suficiente para entrar na terra. Comente abaixo sua opinião. Por que os gigantes retornaram após o dilúvio? Qual teoria faz mais sentido para você? E não esqueça de se inscrever para continuar desvendando esses mistérios. E quando entraram, tiveram que lutar. Josué liderou campanhas contra esses reis gigantes, cidade após cidade, batalha após batalha, expulsando ou destruindo os clãs gigantes que haviam governado a terra por gerações. Josué 11, versículo 22, diz: Não restou nenhum dos Anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns ficaram. Mas nem todos os gigantes foram eliminados. Alguns sobreviveram. Recuaram para as cidades costeiras. Estabeleceram-se entre os filisteus. Preservaram sua linhagem através dos séculos. O que nos traz, séculos depois, a um vale chamado Elá, para um exército de Israel, acovardado de medo, e a um gigante de Gate chamado Golias, que avançou para desafiá-los. Capítulo 8. Davi e os filhos de Anak. O sol da manhã batia no vale de Elá. 2 exércitos se encaravam através do leito seco do rio. Israel em uma crista, os filisteus na outra, e nenhum lado se movendo. Por 39 dias tinha sido o mesmo. Manhã e noite, um campeão do lado filisteu avançava e emitia seu desafio. Golias de Gate. 1 Samuel 17. Versículos 4 a 7.
O descreve em detalhes aterrorizantes. Mais de 3 metros de altura. Sua armadura sozinha pesava 57 quilos. Sua lança era como o cilindro de um tear. A ponta de ferro pesava quase 7 quilos. Este não era apenas um homem grande. Era um descendente dos gigantes. Um filho dos Anakins que sobreviveram em Gate. Ele não era apenas grande. Era um guerreiro veterano, treinado desde a juventude em combate, coberto de cicatrizes de batalhas anteriores. Quando ria, o que fazia frequentemente era um som que congelava o sangue dos homens. 1 Samuel 17, versículos 8 a 10, registra suas palavras. Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as tropas de Israel. E os soldados de Israel, homens corajosos que haviam lutado em campanhas anteriores, apenas ficaram lá, apavorados. Mesmo o rei Saul, que era cabeça e ombros mais alto que homens normais, recusou-se a lutar. Neste impasse, chegou Davi. Ele não estava lá para lutar. Estava lá para entregar comida a seus 3 irmãos mais velhos que estavam no exército. Era pastor, músico, um menino, realmente. Talvez 15 ou 16 anos. Mas quando ouviu o desafio de Golias, quando viu o medo nos rostos dos soldados, algo se acendeu nele. Não bravura imprudente, não ignorância juvenil, algo mais profundo, raiva justa. 1 Samuel 17, versículo 26. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos ficaram envergonhados. Disseram-lhe para ir para casa. Acusaram-no de orgulho e curiosidade. Mas as palavras de Davi chegaram ao rei Saul, e logo o menino estava diante do rei. 1 Samuel 17, versículo 32. Não desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul tentou dissuadi-lo. És ainda menino, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E aqui, Davi revelou algo crucial. Ele não era um menino brincando de ser corajoso. Ele já havia lutado batalhas, apenas não contra homens. 1 Samuel 17, versículos 34 a 36, registra suas palavras. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava das suas presas. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, e o feria e matava. Pense nisso. Sozinho no deserto, um jovem pastor atacando predadores para salvar suas ovelhas. Sem reforço, sem armas além de seu cajado e funda, apenas coragem nascida de responsabilidade e fé. Saul cedeu. Tentou dar a Davi sua própria armadura, mas o menino nem conseguia andar nela. Pesada demais, não familiar demais. Então, ele atirou. Em vez disso, caminhou até o riacho atravessando o vale. Ajoelhou-se junto à água. Selecionou 5 pedras lisas. Colocou-as em sua bolsa de pastor. Pegou seu cajado. Segurou sua funda. E caminhou em direção a Golias. O gigante o viu chegando e ficou insultado. 1 Samuel 17, versículo 43. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Ele amaldiçoou Davi por seus deuses. Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi não vacilou. Sua voz ecoou através do vale, alta o suficiente para ambos os exércitos ouvirem. 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo.
Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Golias rugiu e atacou, pernas massivas batendo, armadura brilhando, lança levantada, uma avalanche viva de músculo, metal e raiva. Davi correu em direção a ele, não para longe, em direção. Ele alcançou sua bolsa, puxou uma pedra, colocou-a em sua funda, começou a girar. As tiras de couro giraram mais rápido e mais rápido, o ar zumbindo com a velocidade. Então, liberação. A pedra voou reta e verdadeira. Atingiu Golias no único lugar desprotegido, sua testa. O som do impacto ecoou pelo vale. O gigante tropeçou. Seus olhos ficaram vazios. Seus joelhos cederam. E então, com um estrondo que sacudiu o chão, Golias caiu de cara na terra. O vale ficou em silêncio. Ambos os exércitos congelados em choque. Os soldados de Israel não conseguiam acreditar. Os filisteus não conseguiam processar. Seu campeão, seu gigante, sua arma de terror, derrubado por uma criança com uma pedra. Davi correu para a frente. Agarrou a própria espada de Golias de sua bainha e, com um golpe poderoso, cortou a cabeça do gigante. Então, o vale explodiu. Os filisteus gritaram e fugiram. Os israelitas rugiram e deram perseguição. Uma batalha que estava travada por 40 dias foi decidida em segundos, porque um jovem tinha fé maior que seu medo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de fé e coragem. Deixe seu like se essa história tocou seu coração. E inscreva-se para mais revelações bíblicas como essa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde sobre essa história. Davi não venceu porque ele era especial. Ele venceu porque viu a situação corretamente. Todo soldado israelita olhou para Golias e viu um inimigo invencível. Davi olhou para Golias e viu um inimigo de Deus que estava prestes a encontrar o julgamento de Deus. Mesmo gigante, mesma situação, perspectiva diferente. E a perspectiva mudou tudo. Mas espere, Davi matou Golias. Vitória alcançada. História terminada, certo? Não exatamente, porque Golias tinha irmãos. E suas batalhas provariam que a linhagem gigante sobreviveu até o tempo de Davi. Capítulo 9. Os pergaminhos proibidos e a verdade escondida. O livro de Enoque não está na maioria das Bíblias. Por quê? Se Judas o cita em sua epístola, se a igreja primitiva o lia e reverenciava, se foi encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, provando sua antiguidade, por que foi removido? No quarto século, líderes da igreja começaram a debater quais livros deveriam ser incluídos no cânon bíblico oficial. Critérios foram estabelecidos: autoria apostólica, aceitação generalizada, consistência doutrinal. E sob esses critérios, certos livros foram excluídos. O livro de Enoque foi um deles. Oficialmente, porque sua autoria era questionada. Enoque viveu antes do dilúvio, então, como seus escritos sobreviveram? Mas alguns estudiosos sugerem outras razões. O livro continha informações detalhadas demais sobre anjos caídos. Revelava conhecimento que os líderes da igreja preferiam manter escondido. Abria portas para perguntas que eles não queriam responder. A igreja etíope, no entanto, nunca o removeu. Para eles, sempre foi escritura. E quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos em 1947, fragmentos do livro de Enoque estavam lá. Múltiplas cópias, provando que os judeus antigos o consideravam importante o suficiente para preservar cuidadosamente. Mas não é apenas Enoque. Há outros livros. O livro de Jubileus, o livro de Jasher, primeiro Enoque, segundo Enoque, terceiro Enoque, cada um contendo detalhes adicionais sobre o mundo pré-dilúvio
os vigilantes, os nefilins. Informações que preenchem lacunas nas narrativas bíblicas. Por que esses livros foram considerados controversos? Porque forçam perguntas difíceis. Se anjos podem cair, quão seguros estamos? Se gigantes realmente existiram, o que mais das histórias antigas é literal em vez de metafórico? Se conhecimento proibido trouxe julgamento então, o que dizer de nosso conhecimento avançado agora? Os pergaminhos do Mar Morto, descobertos em cavernas perto de Qumran, contêm textos que não estão em nenhuma Bíblia moderna. Comentários sobre livros bíblicos, regras comunitárias, textos apocalípticos e referências aos vigilantes, aos gigantes, ao mundo pré-dilúvio. O rolo do Gênesis, encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, expande a história de Noé. Descreve como Lameque, pai de Noé, ficou alarmado com a aparência de seu filho recém-nascido. Os olhos da criança eram tão brilhantes que iluminavam toda a casa. Lameque temia que este não fosse seu filho, mas filho de um dos vigilantes. Ele foi a seu pai Matusalém, que foi a Enoque, que confirmou que Noé era de fato filho de Lameque. Por que essa história não está na Bíblia? Ela sugere que havia preocupações generalizadas sobre paternidade durante aquela era, que todos sabiam sobre os vigilantes tomando esposas humanas, que distinguir filhos humanos de filhos meio angelicais era uma preocupação real. Segundo Enoque, descreve as viagens de Enoque através de múltiplos níveis do céu. Ele vê anjos caídos sendo punidos, testemunha os preparativos para o dilúvio, observa os lugares de julgamento sendo preparados para os vigilantes e seus filhos. Detalhes que expandem enormemente nossa compreensão da cosmologia antiga. Se você está descobrindo informações que sua igreja nunca ensinou, deixe um comentário. Compartilhe o que você está aprendendo. E se inscreva para continuar explorando esses mistérios escondidos. A Bíblia Etíope contém 81 livros, comparados aos 66 na maioria das Bíblias protestantes. Livros de Enoque, Jubileus e outros estão incluídos como escritura completa. Por quê? Porque a Igreja Etíope preservou tradições que outras igrejas abandonaram. Eles mantiveram conexões com o judaísmo antigo que outras tradições perderam. O livro de Jubileus retorna à história da criação, mas com detalhes adicionais. Ele datou eventos especificamente, criando uma cronologia abrangente desde a criação até Moisés. Ele expandiu histórias do Gênesis, fornecendo motivações e contextos não encontrados no texto bíblico. Por exemplo, Jubileus explica por que Caim matou Abel. Não apenas ciúme sobre sacrifícios. Havia disputas sobre herança, sobre quem se casaria com quais irmãs, sobre status e posição. A história humana da família disfuncional por trás do primeiro assassinato. Jubileus também fala extensamente sobre os vigilantes. Descreve como 200 deles desceram no Monte Hermon, como eles tomaram esposas, como ensinaram conhecimento proibido, como seus filhos gigantes aterrorizaram a terra, e como Deus finalmente decidiu que a única solução era destruir tudo e recomeçar. Mas aqui está uma revelação perturbadora desses textos. Após o dilúvio, quando Noé e seus filhos recomeçaram a civilização, demônios, os espíritos dos nefilins mortos, começaram a atormentar a humanidade. O livro de Jubileus, capítulo 10, descreve como eles levaram os descendentes de Noé ao pecado, causaram doenças, criaram caos. Noé orou, e Deus instruiu os anjos a amarrarem a maioria dos demônios. Mas Mastema, seu líder, pediu permissão para manter 1/10 deles livres. Por quê? Para testar e julgar a humanidade. E Deus concordou. Então,
De acordo com esses textos, 1/10 dos demônios permaneceu livre para influenciar a humanidade através da história. Isso explica a persistência do mal após o dilúvio. Explica por que as mesmas tentações e corrupções continuaram reaparecendo. Explica a batalha espiritual contínua que o Novo Testamento descreve. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Capítulo 10. Profecias finais e o retorno dos caídos. O livro de Enoque não apenas conta sobre o passado, ele profetiza sobre o futuro, e algumas de suas profecias são aterrorizantes. Enoque viu não apenas o primeiro julgamento, o dilúvio, ele viu o julgamento final e descreveu o que está vindo em detalhes que ecoam através das escrituras do Novo Testamento. Judas versículos 14 e 15 citam diretamente a profecia de Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta profecia, feita milhares de anos antes de Cristo, descreve a segunda vinda, o retorno do Senhor com seus santos, o julgamento final dos ímpios, a condenação daqueles que se rebelaram contra a ordem divina. Enoque viu através do tempo até os últimos dias, mas há mais. Enoque descreveu sinais que precederiam o julgamento final, sinais que soam surpreendentemente familiares quando olhamos para nosso mundo hoje. Ele falou sobre conhecimento aumentando dramaticamente. Daniel 12, versículo 4, ecoa isso. Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Não estamos vendo isso agora? Conhecimento aumentando exponencialmente. Tecnologia avançando mais rápido do que nossa capacidade de compreender suas implicações. Manipulação genética, inteligência artificial, nanotecnologia, poderes que anteriormente pertenciam apenas à ficção científica, agora realidade. Enoque falou sobre o retorno das condições pré-dilúvio. Jesus confirmou isso em Mateus 24, versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vida normal. Ninguém esperando julgamento. Todos ocupados com suas rotinas diárias, ignorando os sinais, descartando os avisos, exatamente como antes do dilúvio, exatamente como agora. Mas há algo mais perturbador. Alguns intérpretes sugerem que haverá outra incursão, que os vigilantes, ou seres semelhantes, retornarão antes do fim. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, descreve guerra no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Anjos sendo lançados à terra. Nos últimos dias. Soa familiar? Como antes do dilúvio, quando os vigilantes desceram, a história se repetindo, mas desta vez levando ao julgamento final, em vez de apenas um dilúvio?
Lucas 17, versículo 26, reforça a conexão. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Não apenas similaridade geral, padrões específicos repetindo. Condições pré-dilúvio retornando. Deixe seu like se essas profecias estão abrindo seus olhos. Compartilhe com pessoas que precisam entender os tempos em que vivemos. E comente: você vê semelhanças entre nosso mundo e o mundo pré-dilúvio? O livro de Enoque descreve o destino final dos vigilantes. Eles estão atualmente amarrados em trevas, esperando o julgamento. Judas, versículo 6, confirma: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Mas alguns demônios, os espíritos dos nefilins mortos, permanecem ativos. Eles não têm corpos, então procuram hospedeiros. Lucas 11, versículos 24 a 26, Jesus descreve: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. Esta é a batalha espiritual que continua. Demônios procurando influenciar, possuir, corromper. Não com a mesma abertura que os vigilantes tinham, mas através de meios mais sutis. Tentação, engano, possessão quando portas são abertas através de pecado. Mas há esperança, a mesma esperança que salvou Noé, a mesma fé que empoderou Davi, a mesma graça disponível para Enoque. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé não era perfeito. Gênesis 9 registra que ele ficou bêbado após o dilúvio, mas ele andou com Deus, manteve fé quando todo mundo ao redor zombava. Construiu a arca mesmo quando parecia loucura, e por causa dessa fé, sua família foi salva. Enoque andou com Deus tão intimamente que foi levado. Davi enfrentou gigantes com fé em vez de medo. E essa mesma fé está disponível para nós. Não fé cega, fé informada por escrituras, testada pela experiência, fundamentada em relacionamento com o Criador. Os gigantes em nossas vidas podem não ter 3 metros de altura. Podem ser sistemas de opressão, ciclos de vício, padrões de abuso, instituições corruptas, ou mesmo demônios pessoais que parecem impossíveis de derrotar. Mas o princípio permanece. Gigantes caem, sempre caíram, sempre cairão. O mundo pré-dilúvio possuía conhecimento que mal podemos imaginar. Construíram monumentos que ainda não conseguimos explicar. Viviam centenas de anos. Andavam com anjos e gigantes. E tudo veio abaixo porque perderam seu centro moral. Porque conhecimento sem sabedoria leva à destruição. Porque poder sem justiça leva à tirania. Temos nosso próprio conhecimento avançado, nossas próprias realizações impressionantes, nossas próprias tentações de brincar de Deus. A questão é se aprenderemos com os erros deles ou os repetiremos. O dilúvio carrega uma mensagem dupla. Sim, é um aviso sobre julgamento, sobre a realidade da ira divina quando a corrupção se torna irreversível. Mas também é uma história sobre preservação, sobre como Deus salva um remanescente, sobre novos começos, sobre arco-íris que prometem esperança, mesmo após tempestades devastadoras. Vivemos em um mundo pós-dilúvio. Os gigantes deveriam ter desaparecido, mas retornaram. A corrupção deveria ter sido lavada, mas rastejou de volta. Isso nos diz que a luta não é de uma vez por todas, é contínua. Cada geração enfrenta sua própria versão da mesma batalha.
mas também vivemos em um mundo onde Davi ainda pode derrotar Golias, onde jovens pastores podem se tornar reis, onde a fé ainda move montanhas e derruba gigantes, onde indivíduos que andam com Deus podem fazer diferença mesmo quando cercados por corrupção. O livro de Enoque foi removido da maioria das Bíblias, mas sua mensagem sobreviveu. Na Etiópia, onde sempre foi escritura, nos pergaminhos do Mar Morto, onde foi preservado em cavernas por 2000 anos, e nas citações do Novo Testamento, onde apóstolos confirmaram sua verdade. Por quê? Porque algumas histórias são poderosas demais para morrer. Algumas verdades importantes demais para serem esquecidas. E algumas lições vitais demais para serem ignoradas. A história dos vigilantes, dos nefilins, do dilúvio e do retorno dos gigantes não é apenas história antiga. É uma história de advertência, um espelho mostrando-nos nós mesmos, um mapa mostrando-nos onde não ir, e também uma promessa de que não importa quão escuro o mundo se torne, fé e justiça ainda importam. Inscreva-se neste canal se essas revelações tocaram você. Ative as notificações para não perder futuras explorações dos mistérios bíblicos. Compartilhe com todos que precisam ouvir essas verdades. E nos comentários, conte sua história. Que gigantes você está enfrentando? Que fé você está construindo? Então, qual é sua escolha? Quando você enfrenta seus gigantes, você os vê como Golias viu Davi, como um inseto a ser esmagado? Ou como Davi viu Golias, como um inimigo da verdade que está prestes a aprender uma lição difícil? Quando a corrupção o cerca, você se junta a ela ou anda com Deus como Enoque? Quando as águas do dilúvio da vida ameaçam sobrecarregar, você tem uma arca preparada, uma fundação de fé para carregá-lo? Estas não são apenas histórias antigas. São sabedoria viva. São padrões que se repetem porque a natureza humana permanece natureza humana. E são oferecidos a nós como aviso e esperança. Aviso do que acontece quando ignoramos a ordem divina. Esperança de que mesmo nos tempos mais sombrios, fidelidade importa. O mundo antes do dilúvio foi destruído porque recusou-se a mudar. O mundo pós-dilúvio sobrevive porque em cada geração, pessoas suficientes escolhem justiça. Não todos, nem mesmo a maioria, mas o suficiente, um remanescente, alguns fiéis que mantêm a luz acesa. Obrigado por fazer esta jornada comigo esta noite. Quer você tenha ficado acordado durante tudo ou tenha adormecido no meio, espero que esses mistérios antigos tenham lhe dado algo para ponderar, algo para sonhar, algo que conecta você ao vasto alcance da história humana e à história divina atravessando-a. Os gigantes podem retornar, mas também retornam os matadores de gigantes. Os dilúvios podem vir, mas também vêm as arcas. A escuridão pode se aprofundar, mas também se aprofundam as luzes. Qual você será? Durma bem, amigo. Amanhã você decide. Que seus sonhos sejam preenchidos com a maravilha dos mistérios antigos e a esperança das verdades eternas.